hello, good evening, good morning, good afternoon, how you doing? I hope you're right. Ezequias Lourenço, tudo bem? Estamos de novo, outra vez com você. O meu, o seu, nosso programa Você em Foco Desenvolvendo Pessoas, com um tema especialíssimo, baseado na obra Bliss, Felicidade ou Êxtase, a depender da tradução, de Katherine Mansfield, uma obra fantástica, um conto da literatura inglesa. Vamos discutir o assunto inveja, raízes e ramos. Vamos tratar um pouco este assunto com base no episódio entre Virginia Woolf e Katherine Mansfield. E vamos fazer uma análise teológica na dinâmica da vida prática. Contamos com a sua participação. Compartilhe, dê um like, fale para os seus amigos aí no WhatsApp. Você que está dirigindo aí o seu carro, com cuidado na estrada, ouvindo o nosso podcast, faça isso com cuidado e vamos analisar esse assunto muito especial que com certeza você vai sair edificado aí desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa. E falar em bate-papo, pessoas começam a escrever, começam a deixar suas mensagens aí, vão deixando que a gente vai ler aqui ao vivo para você, tá bom? Estamos ao vivo agora aqui em São Paulo, são 20 horas e 28 minutos nos estúdios da NSTV. Vamos em frente, daqui a pouco nós vamos entrar com uma música toda especial. Eu quero começar desde já fazendo uma leitura das Sagradas Escrituras. Deixa eu pegar aqui um exemplar da Bíblia Sagrada, tá? No livro do escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Leia aí. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15, que diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, isso mesmo, nenhuma raiz de amargura, brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E aí, como está o teu coração? Você está em paz? Está tranquilo? Está multiplicando coisas boas, coisas positivas, atos ou frutos da sua fé? Ou você está, de certa forma, contaminando as pessoas ao seu lado, ao seu redor, com sentimentos, ressentimentos que você tenha ou tem de situações mal resolvidas lá do passado? Infelizmente, há muitas pessoas vivendo essa realidade. Tome cuidado, não se prive da graça de Deus e não deixe ninguém se contaminar com essa raiz de amargura. Essa raiz pode ser erradicada de seu coração. Vamos falar hoje da inveja, das suas raízes e os seus ramos. Muito bem, eu quero falar hoje sobre esta mulher enigmática que teve uma vida muito... pelos 34 anos que ela viveu, uma vida badalada, né? Ela viveu apenas 34 anos, morreu de tuberculose. Katherine Mansfield, vou pedir para o nosso técnico já colocar aí na tela. Aqui, temos o Tony Martins de Oliveira já deixando a mensagem. Graças a Deus, Deus tem misericórdia de nós em suas muitas misericórdias. Deus abençoe Tony Martins, amigo lá da Bahia, gente boa, viu? A Miriam Ribeiro está dizendo lá amém. Tem bastante gente falando aí já, daqui a pouco eu vou falar mais os nomes. Você está vendo aí a foto, né? Achei muito bonita essa foto de Katherine Mansfield. Quem foi Katherine Mansfield? Ela foi uma mulher que nasceu em Wellington, New Zealand, ou seja, na cidade de Wellington, na Nova Zelândia, que naquela época fazia parte, né, da influência, né, do Império Britânico. Lembrando que ela nasceu em outubro de 1888. E ela era de uma família abastada, né? O pai era banqueiro e a mãe também era influente no meio artístico. E ela resolve então seguir essa veia artística. Vai estudar em colégio de nome, né? E depois, para completar os seus estudos,
não havendo ali, segundo a família e a própria aspiração de Catherine Mansfield, né, não havendo ali no país de onde ela era, de Nova Zelândia, lugar onde ela pudesse saltar mais quantitativamente nos seus estudos, ela vai para Londres. Chega em Londres, ela começa a ter contato com o alto escalão, né, da intelectualidade daquela época, né? Lembrando que ali, cerca dos anos 1915, 1910, mais ou menos, ela passa, nós estamos falando já do modernismo, aquele movimento literário, né, em que veio para quebrar com todos os paradigmas de pensamento e de atitudes na sociedade, ou nas sociedades, né? Inclusive aqui no Brasil nós tivemos, né, a Semana da Arte Moderna em 1922. Então ela fez parte desta vanguarda, desse movimento. E ela passa a conhecer várias pessoas. É nesse momento que ela acaba ficando grávida de um amigo, ela perde o filho e ela passa a não ter mais filho pelo resto de sua vida. Ela acaba se casando, né? Meio que um casamento, um relacionamento aberto, né? Em que, segundo o contrato verbal entre as partes, ela poderia ter relacionamentos extraconjugais, e o marido também, o John Middleton Murray, né? E eles acabam tendo ali um casamento meio que de fachada, porque ela também tinha aspirações homossexuais. Ela se apaixona aí por duas pessoas, né, do mesmo sexo, e de sorte que essa era a vida dela, mas ela socialmente, talvez para ser mais aceita na sociedade, acabou casando com esse rapaz. E esse rapaz, interessante a história, é que ela o convidou, né, para ir até a casa dela, tá? Ela morava já em Londres, e ela acabou gostando dele, porque como ela era, né, de tendência bissexual, ela também gostava de homens e de mulheres, né? E ela acabou propondo um casamento a ele. Foi uma coisa assim meio rápida, e eles passaram a conviver, e ele passou a realmente investir na carreira dela, né? Bom, Catherine Mansfield passou então a escrever. Ela escreve cerca de 80 contos, né? Ela não era romancista. O seu romance, ela estava preparando o romance quando ela morre de tuberculose. Mas ela escreveu cerca de 80 contos. Contos são pequenas histórias muito rápidas, com objetivo, com poucos personagens, né? E eu já disse aqui em outra programação que numa sentada, ou seja, em poucos minutos, cerca de meia hora, 20 minutos, você consegue ler um conto, você estando focado nele, e você tira, obviamente, as suas lições. Como uma obra literária, um conto, ele acaba fazendo uma leitura da vida, né? É como se fosse uma pinça, né? Você pega uma pinça assim e você vai tirar um pelo de uma camisa. Na verdade, o conto é aquilo, é aquele ato de pegar a pinça, tirar o pelo da camisa e voltar aí ao movimento inicial, ou seja, ao movimento estanque, né? aquela situação anterior. Então, este movimento é muito rápido, né? Então, o escritor, se ele for muito bom, muito reflexivo, ele escreve o conto aí em um dia, né? E ela era muito hábil nisso. Quando ela estava desenvolvendo a sua habilidade para escrever um romance, que é muito mais complexo, ela acaba vindo a falecer. Bom, então, falando um pouquinho mais da Catherine, ela teve ali momentos de reclusão, né? Porque a escrita exige isso, né? E ela teve realmente um apoio muito grande do seu cônjuge aí, do seu esposo, o Middleton Murray, né? Bom, de qualquer forma, ela começou a escrever. Ela escreveu alguns contos, que eu vou dizer agora, alguns próximos, no próximo slide, que o nosso técnico já vai passar para a gente. Enquanto isso eu bebo uma água. The Voyage, a viagem, né? Esse segundo nome aí, que foi o primeiro que ela escreve. Ela escreveu The Garden Party, né? A festa no jardim, que foi um conto assim que realmente começou a levá-la a
tirá-la do ostracismo, né, levá-la aí à luz, né, no palco dos escritores, né, dos contistas a partir da Inglaterra, lembrando que ela já está em Londres nesse momento, mas foi escrevendo Bliss quando ela estava reclusa. A palavra Bliss pode dizer que significa felicidade, êxtase ou euforia, né, um momento de extrema alegria, né, um momento de um prazer acentuado. Esse é o significado da palavra bliss. Foi no momento, ela escreveu este conto, quando ela estava reclusa, recuperando-se da doença que ela acaba não conseguindo vencer, que é a tuberculose, e ela acaba morrendo, né? Diz a história que ela acaba tentando mostrar para o marido que estava bem, começou a correr numa escada, só que houve ali um derrame no pulmão e ela passou mal e, enfim, ela acabou vindo a falecer. Mas este conto, Bliss, que quer dizer felicidade, como eu disse, vamos colocar aqui, felicidade ou êxtase, né? Foi um conto fantástico que trouxe um recorte da visão de Catherine Mansfield sobre a sociedade daquela época. Eu quero contextualizar vocês como que era a sociedade daquela época. Nós temos aqui outros nomes, aqui eu vou falar um pouquinho. Samuel Lima, José Carlos Alexandre, Maria do Socorro, Silma Rocha, estão mandando um abraço, amém, Deus abençoe, dizendo que é importante o assunto, obrigado. A audiência de vocês é muito importante, pessoal. Vão escrevendo aí que a gente vai interagindo. Bom, este conto, ele fazia um retrato fiel da sociedade naquele contexto. Qual que era o contexto? Era o contexto de ebulição cultural, social, em todas as formas de mídia e todas as representatividades da cultura, e a literatura não poderia ficar de fora. Era um momento de quebra de paradigma, era um momento de erupção do modernismo, né, em que os direitos dos marginalizados, dos depreciados na sociedade, estavam sendo aclamados pelas minorias, né? E a mídia, no modo geral, estava dando voz a essas pessoas, após anos e anos de luta, né? Lembrando que era só o início, né? Ainda hoje, em pleno século XXI, nós vemos que há muita dificuldade, mas, graças a Deus, as mulheres estão tendo a sua participação social, estão tendo aí a sua luz, né? Estão tendo a sua vez. Uma época em que ela vivia, as mulheres eram marginalizadas por conta da sexualidade e eram estereotipadas. Então, apenas o amor, a lide da casa, a prenda em fazer alguma coisa útil para o lar, né? Cuidar dos filhos, o cuidar do esposo, né? Estar sempre ali à sombra do homem, né? E era isso que a própria Catherine já meio que não aceitava, né? Inclusive tem uma parte que, com 20 anos de idade, ela escreve dizendo assim, olha, nós mulheres acabamos por sermos culpadas, ou pelo menos permitimos isso, e agora vamos ter que rever essa história. Só um minutinho aqui, ó, a Vitória está falando, manda um oi para mim, Vitória Souza, um abraço, Deus abençoe, viu? E aí, professor, Vitória? Que legal, Deus abençoe, Vitória. Mandei um abraço para você, hein? João Sena, tem bastante gente aqui. Muito bem, voltando ao assunto. Ela passa então a dizer, olha, eu vejo que no futuro, né, e ela obviamente não viveu para isso, as mulheres terão voz, né? Se ela vivesse hoje, ela estaria bem feliz, né? Graças a Deus. Bom, vamos falar um pouquinho sobre este conto. O conto Bliss fala sobre uma mulher, Berta, que é casada, e esta mulher, mesmo sendo casada, tem tendências também homossexuais, ou seja, ela seria uma bissexual, mas que optou por ser uma heterossexual, por estar casada com um homem, tem filhos, tem bens de uma elite, tem dinheiro, tem influência, tem amigos, tem festas de gala,
os ciclos sociais mais variados, mais da elite, tem boa comida, boa roupa, joias, né? Boa literatura, cinema, enfim, uma pessoa que não teria do que reclamar, mas mesmo assim ela acaba não estando satisfeita. Marque essa palavra, que essa palavra a gente vai trabalhar um pouco sobre ela, né? Ela não estando satisfeita com a situação em que ela vive, né? E ela acaba almejando, aspirando a quebra deste paradigma, né? Ou seja, ela pensa, né? A personagem pensa, Berta, né? Que ela deveria sair da caixa, né? Ou ir um pouco mais adiante. Se você olhar toda a história de grandes escritores, quando há personagens, há enredos, né? Em poemas, no caso contos, né? Que é o caso da Catherine Mansfield, também romances e tudo mais, você percebe que quando ele trabalha bem aquela obra, sempre tem um quê da personalidade, das inspirações, dos desejos, do próprio autor, né? Como se fosse uma autobiografia. Na maioria das vezes, isso fica muito claro, fica muito evidenciado na escrita, né, do artista. Então, os críticos, os analistas dizem que esta própria Berta seria uma autobiografia, né, da Catherine Mansfield nesse trabalho. Então, a Berta passa a ter um conflito aí, porque ela passa a sentir atração por uma mulher que estava na festa. Chega um momento do conto em que eles dão uma festa, porque pessoas da elite sempre dão festas, sempre estão ali naquele networking, e ela acaba sendo atraída ou sentindo desejos por aquela mulher, mas ao mesmo tempo ela sente muito desejo pelo marido, porque o marido estava de certa forma distante e tinha retornado. Mas ela acaba decidindo ficar com o marido e acaba se desiludindo, né? Se decepcionando com a mulher. E lembrando que Catherine Mansfield também, ela se desiludiu com duas mulheres, neste caso, da sua vida mesmo, isso é a realidade da sua própria vida. Enfim, esse é o conto Bliss, né? Estou trabalhando o conto Bliss. Eu quero, por gentileza, o nosso técnico, vou pedir a ele, com todo o obséquio aí, que ele coloque agora no conto Bliss. Eu sugiro a vocês a leitura também do Garden Party, que eu comecei a ler, não terminei ainda. O Bliss já havia lido na faculdade. E Voyage, eu comecei também a ler, mas não terminei, mas eu preciso terminar. São leituras também muito boas, porque a Catherine Mansfield, ela tem uma habilidade, ela tinha uma habilidade de pegar detalhes da vida, como por exemplo, ela observando o marinheiro saindo do navio, ela começa a descrever detalhes, a respiração, o olhar, o vento batendo na roupa, o chapéu que cai, o mar, o barulho do mar, e ela começa a fazer uma análise, uma reflexão da vida sobre pequenos detalhes do cotidiano. Ela era muito mestre nisso, né? E ela escrevendo Bliss, né, ela não vai fugir dessa regra, obviamente. Muito bem, gente. Então, eu fiz aqui um pequeno resumo, né, de Bliss. Eu não vou falar mais, né? Tem um lance também da árvore, enfim, da pereira lá, que tem a ver com a sexualidade dela. Enfim, você precisa ler isso aí para entender melhor. Não posso dar spoiler aqui, né? Se eu der spoiler fica muito fácil. Aí perde o encanto, né? Bom, mas eu quero trazer aqui, eu falei da palavra descontentamento, né? Que Berta estava descontente, que refletia a própria Catherine Mansfield estando descontente com aquela estereotipagem, né? Aquele rótulo que a sociedade colocava sobre o que deveria ser uma família, até onde as pessoas deveriam ir, quais eram os papéis sociais de cada ente, né, de uma família, e compondo, obviamente, a sociedade. Bom, houve uma mulher chamada Christina Wolf, que eu falei na última programação, que era também uma contista e também romancista, né? Mais velha, obviamente, que Catherine Mansfield, mais famosa. E quando ela era uma leitora voraz, até porque o trabalho dela exigia muita leitura, e ela, quando descobriu a Catherine Mansfield, a história diz que ela leu o conto dessa autora aqui, da Catherine, e ela foi tomar uma caipirinha. Não sei se era caipirinha, né? Mas ela foi tomar uma bebida e ficou urrando,
xingando e falando: nossa, como eu invejo esta mulher. E acabou até buscando ter um encontro com ela. Ambas se encontraram e a princípio se elogiaram e também estimaram uma a outra, mas depois, no decorrer de suas vidas, houve ali uma disputa, houve ali uma inveja. E a própria Virginia Woolf disse: como eu invejo essa mulher. E os críticos dizem que se Catherine tivesse vivido muito mais, certamente os romances dela poderiam sobrepujar os romances de Virginia Woolf. E os contos dela já sobrepujavam os contos de Virginia, até os próprios romances de Virginia em certo aspecto, né? Se bem que Virginia era muito famosa. Eu quero trabalhar aqui o tema que nós colocamos aqui na nossa programação: inveja, raízes e ramos. A partir daqui, até o final da programação, nos próximos 30 minutos, nem isso, né? Até antes, eu quero trabalhar com vocês 2 ramos da inveja e 2 raízes da inveja. Bom, gente, eu vou voltar a falar aqui sobre este desentendimento entre ambas as escritoras, Virginia Woolf e Katherine Mansfield. Bom, ambas escritoras muito talentosas, elas podiam muito bem unir força, fazer aí um sarau, juntar o seu público e uma prestigiar o trabalho da outra. Como eu fico muito feliz em ver aí escritores, né, e palestrantes como Leandro Carnal, Pondé e tantos outros aí, né, que acaba se unindo, fazendo aí os seus workshops, né, dando aí palestras enfim, tem tantos nomes aí bons, né? Mas infelizmente quando há inveja no coração das pessoas, as coisas complicam, né? Então você que tem sua vida, sua realidade aí, você sabe do que eu estou falando. Como é ruim lidar com a pessoa com inveja, e como é ruim também sentir, né, uma sensação ruim, sentir inveja das pessoas. E quando vier esse sentimento no teu coração, procure se afastar, procure centrar-se na sua espiritualidade, para que você possa ser um ser humano melhor e não ter inveja. Isso apequena muito a gente, tira a nossa dignidade, a nossa capacidade, né? Você é capaz, todos nós somos capazes, não precisamos ter inveja das pessoas, né? O sol está sobre todos, né? Eu quero falar aqui sobre a raiz, uma raiz da inveja, né? Eu vou falar de 2 raízes. A primeira raiz, eu falei para você focar na palavra descontentamento, tá aí. Pedi ao nosso técnico colocar aí a próxima imagem. Enquanto isso, Loreci Klessner, olha que nome, que sobrenome diferente, né? Um abraço para vocês, Deus abençoe. Olha aí, ó, essa mulher com a cara de desanimada, né? Nessa foto aí, na verdade não é uma foto, é uma caricatura, né? E uma ampulheta ali. Essa ampulheta aí significa os tempos corridos que a gente vive, né? Em que há tempo e a cronometragem para tudo, né? E às vezes quando nós não atingimos o sucesso, né, em tempo desejado, no tempo hábil, a gente acaba ficando aí insatisfeito. E o que temos visto de pessoas insatisfeitas com a casa que mora, com o carro que tem, com a família que tem, com os filhos que tem, com os amigos que tem, com a profissão que tem. Se está chovendo, reclama. Se está frio, reclama. Se está quente, reclama, né? Se a sensação climática não está boa, mesmo tendo sol, reclama, né? Em meio à pandemia que nós estamos vivendo, né? Estamos já no pico dessa pandemia, pessoas reclamando da sua fonte de renda, ao invés de ser agradecido, né? As escrituras dizem: em tudo sede agradecido, né? Tenha uma palavra de gratidão a dar, mas infelizmente há muitas pessoas insatisfeitas, né? Insatisfeitas com a cor do sapato, com a cor do cabelo, com a cor dos olhos. Vai lá, coloca lente, e este parece ser um mal deste século que veio assim de forma muito virulenta, né? Com o fluxo da informação, nessa sociedade da informação em que vivemos, as pessoas conseguem comparar
melhor, ou comparar-se melhor umas com as outras, o mundo capitalista com o incentivo à produção e ao consumo exagerado, traz essa inquietação aos corações, né? Mas as escrituras dizem, olha, fique calmo, fique tranquilo, fique tranquila, aquieta-te e saiba que eu sou suficiente para você, né? As escrituras dizem, olha, o Criador, o Eterno, é aquele que cuida de mim, como um pastor cuida das ovelhas no campo. E se eu tenho Ele cuidando de mim, eu estou tranquilo, porque nada vai me faltar. Isso está naquele salmo, né, famoso, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não seja insatisfeito, não seja insatisfeita com coisa alguma, né? Mas você precisa e eu precisamos deixar essa ansiedade de lado. Não fique ansioso por coisa alguma. Pelo contrário, tudo que você tem que fazer é apresentar ao Criador, no seu momento de reflexão, no seu momento de centralidade, de espiritualidade, você apresenta isso aos pés dele, né? Porque ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. Então não esteja insatisfeito ou insatisfeita, porque essa é uma raiz que certamente vai te levar à inveja, vai te levar a querer o que o outro tem, que se esforçou com tanto labor, que teve tanto esforço, e você também é capaz de ter algo diferente. Não pode ser melhor nem pior, mas diferente, e que te traga contentamento. Você e eu precisamos de contentamento com a graça de Deus. Próxima raiz, né? A raiz da insatisfação, que leva à inveja. Vou falar um pouquinho aqui, vou pedir para o nosso técnico mudar de slide. Olha aí, ó. O homem querendo subir um precipício, está escalando, está até sem roupa aí, né? Essa charge, ficou legal essa charge. E está segurando um saco pesado escrito orgulho. E aí, só pendurado por um galho. Imagina, será se ele não cai dali, hein? E daquela altura eu acho que ele não sobrevive, não. Pois é, tal qual esta charge, essa ilustração, são muitas pessoas que vivem com a raiz do orgulho, né? A palavra orgulho, ela remonta a ego. Ego remonta à palavra grega que quer dizer si, ou seja, eu. Então tudo é voltado para si. Se você não tiver a sua personalidade, a sua alma, o seu intelecto, o seu espírito mimado ou cortejado ou agradado, nada tá bom. Então pessoas assim fazem de tudo para chamar a atenção, tentam valorizar muito aquilo que é seu, não só porque é dele, mas porque não tem o que ele gostaria de ter. E para não sentir-se por baixo, acaba tendo aí um comportamento totalmente excêntrico. E por vezes austero, ríspido, de difícil trato. Isso é muito ruim. É muito ruim porque esse orgulho acaba sendo uma inveja camuflada, né? Eu posso até arriscar em dizer que o orgulho acaba sendo uma raiz que já está despontando para nascer aí o caule, né? Ou nascer aí o começo de uma árvore da própria inveja. Lembrando aí que um papa, né? Ele acaba elencando aí os 7 pecados capitais do ser humano, né? E a inveja é um deles, né? E a inveja eu vejo como filha do orgulho, né? Filha do orgulho. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Nós temos que tomar muito cuidado. Vou tomar um pouquinho de água aqui e vou falar agora o próximo slide
do ramo, né? O primeiro ramo da inveja. Passamos pela raiz da insatisfação, a raiz do orgulho, a inveja brotou, e agora ela vai estender os seus ramos. Então eu quero falar de 2 ramos aqui. Eu poderia falar aqui de várias raízes, né? Ou vários tentáculos dessa raiz, né? E vários tentáculos destes ramos, né? Da árvore chamada inveja. Mas quero falar de 2 apenas. 2 da raiz e 2 dos ramos, né? Vamos falar da desunião. Você está vendo aí um homem puxando uma corda de um lado, do lado esquerdo, e outro homem puxando a corda do lado direito. Eles não estão unidos, eles não têm o mesmo objetivo. A depender da força que um fizer, o outro vai ser prejudicado. E o que está para ser prejudicado não quer ser prejudicado e por isso ainda faz força. Então, enquanto equipe, eles não vão chegar a lugar algum, né? E lembrando que existe uma frase muito interessante: juntos somos mais fortes, né? Mas hoje nós vivemos numa sociedade individualista, né? O próprio escritor, o apóstolo Paulo, né, escreve a Timóteo, um líder emergente, dizendo assim: olha, nos últimos dias, né, nos finais dos séculos, os homens estarão extasiados de si mesmos, serão cheios de si mesmos. E por estarem cheios de si mesmos, vão amar a si mesmos. Olha como eu falo bonito, como me visto bem, como meu carro é bom, como minha postura é boa. Minhas amizades são as melhores, eu sou mais talentoso. E você vai para uma roda de conversa, a pessoa só fala de si, fala de si, fala de si. E o escritor aos Hebreus disse: olha, quem deve te louvar, quem deve te elogiar, não é você, não são seus próprios lábios, mas sim o próximo, que está te observando e muitas das vezes observa coisas que você não sabe. E é até bom que não saiba, porque se souber, estraga, né? Se souber, estraga. Então, a nossa sociedade é muito individualista, né? Quero aqui abrir um parênteses, mandar um abraço aqui também para Valdete Olímpio. Entrou aqui como super fã, que legal, hein? Olha como estamos, hein? Super fã, coisa boa, hein? NSTV, programa Você em Foco, desenvolvendo pessoas. Com Ezequias Lourenço, seu amigo. Gente, então, quando você tem inveja, um ramo que brota é o ramo da desunião. Sem a união, a família não vai a lugar nenhum, uma empresa, um empreendimento qualquer que seja, não vai a lugar nenhum. Um trabalho voluntário, ONG, não vai a lugar nenhum. Um trabalho profissional, obviamente, não vai. Um ministerial, no caso, se você é um líder espiritual, não vai a lugar nenhum na sua comunidade. É necessário entender que existe uma hierarquia, existe um líder, existe um corpo de pessoas que pensam aquele empreendimento e as coisas precisam andar engrenadas. Então, gente, abra a mão da inveja e você vai ver que você será abençoado, você será bem-aventurado, você será feliz nos projetos que você intenta fazer. Vamos ao último ramo da inveja, hein? Deixa eu beber um pouco d'água aqui. Você está vendo aí uma família discutindo, uma criança no meio, com as mãos à orelha, e um casal discutindo, gritando. Então nós vemos aí o ramo das contendas. Contendas. Muito bem. O apóstolo disse, acho que foi Tiago, ele faz uma pergunta e depois ele fala: olha, todas essas sedições, esses desentendimentos, essas contendas que vêm entre vocês, estão com base em algo falível, né? Que é a desunião, o desentendimento, né? O orgulho, né? A ganância. E aí nós estamos vendo que tem uma menina aí, no caso a criança é uma menina, que coitada, ela não tem nada a ver com a situação. E ela está sofrendo.
Então, quando há contendas, quando não se há sabedoria em calar, né, as Escrituras dizem que há tempo para tudo. De falar, tempo de calar, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de viver, tempo de morrer. Né? Quando não se há sabedoria, outras pessoas que não têm diretamente a ver com a sociedade, ou aliás, com a situação, né, dentro da sociedade, acabam sofrendo. Né? Sofre filho, como nós vemos aí a imagem, sofre o marido, esposa, sofre a sogra, o sogro, a mãe, o pai, o cunhado, o vizinho. Né? E, enfim, a inveja pode destruir. A inveja é um mal terrível. Não foi à toa que o padre daquela época, Jerônimo, se não me falha melhor, foi Jerônimo, ele acabou alcunhando, né, a inveja, elencando-a como um dos 7 pecados capitais na humanidade. Então, gente, vamos procurar seguir o conselho das Escrituras Sagradas. Não deixe que nenhuma raiz de amargura brote no seu interior e através dela muitas pessoas venham ser contaminadas. Né? Este exemplo dessa situação de rixa, de inveja entre Virginia Woolf e Catherine Mansfield é um exemplo clássico, né? E clássico no sentido literal também, porque foram grandes escritoras de clássicos, né? Que sobreviveram até os dias de hoje, seus trabalhos, suas escritas. Então é um caso clássico nos dois sentidos, né? E olhando dessa perspectiva não tão boa que seria a inveja, um caso clássico do que se deve ser, do que deve ser evitado, né? Do que se deve evitar. Então eu peço a você encarecidamente, vamos procurar rever os conceitos, fazer uma repaginada na sua vida, para que possamos mudar e melhorar enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto criaturas e servos, filhos do eterno Deus. Vou mandar um abraço para Neide Jesuíno, que também entrou agora dando aí a sua participação. Deus abençoe vocês. Eu quero pedir que você curve a sua cabeça e nós vamos falar com o eterno Criador. Você que está dirigindo, ouvindo esse podcast, apenas eleve o seu espírito e eu vou pedir ao Eterno que nos ajude. Pai querido, em nome de Yoshua, Jesus Cristo, teu Filho, nós te agradecemos por esse momento tão especial em que analisamos a inveja, suas raízes e ramos, as suas consequências e causas, né? Para a vida, para a relação, para a interação humana. Eu peço que o Senhor visite o coração desta mulher, deste homem, deste moço, desta moça, deste menino, desta menina, deste senhor, desta senhora, enfim, desta pessoa que está me ouvindo, me assistindo nesse momento. Ajude-o a se libertar dessas amarras, para que possa viver com mais tranquilidade, para que possa viver com mais folga, para que possa viver com mais fluidez, que possa fluir pela vida e que possa testemunhar das grandezas do eterno Deus. Deus te abençoe ricamente. A minha sugestão é que você leia, porque ler oxigena a mente. Leia. Próximo programa trabalharemos outro tema e outro autor muito especial. Deus abençoe você ricamente. Vamos em frente. Let's go!